Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos pelo ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Nesta semana, milhares de mulheres ocuparam Brasília, a capital federal, e inundaram ruas, pavilhões, notícias e a internet com a demonstração de força e organização das mulheres brasileiras das cidades, do campo, das florestas e das águas. Isso porque na mesma semana tivemos a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, o Fórum Nacional de Mulheres Indígenas, a 6ª Marcha das Margaridas, que reúne mulheres camponesas de todo o Brasil, a Plenária Nacional pela Legalização do Aborto e contra a criminalização das mulheres, e hoje também acontece o lançamento da Frente Parlamentar Feminista Antirracista no Congresso Federal. Na verdade, as ações e articulações feministas não param hoje, e estão sendo organizadas por todo o Brasil e sendo lançadas para plataformas de organização política que convocam a sociedade, nesse contexto de avanço do conservadorismo, a participar da luta pela defesa de direitos não só das mulheres, mas de todas as pessoas. Para discutir esses temas, são tantos, mas que convergem e se unem, o Fora da Curva dessa quinta-feira pergunta por que as mulheres ocuparam Brasília. Para debater conosco, estamos com Betânia Ávila, do Instituto Feminista para a Democracia, SOS Corpo. Seja bem-vinda, Betânia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Também contamos com a presença de Dolores Amaya, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Obrigada pela presença, Dolores. Bom dia, muito obrigada. Bom, para começar, com essa grande agenda que marcou Brasília, eu acho que quem estava ligado nas redes sociais não pode ter escapado de ver alguma notícia, imagem da força das mulheres, das diversas manifestações que aconteceram. Queria que vocês pudessem explicar para o ouvinte que também talvez não entendeu, não entendeu ainda o que estava acontecendo, Como é que essa convergência de tantas lutas aconteceu e qual foi a importância desses movimentos, assim, qual é o sentido político também dessa expressão dos movimentos de mulheres durante essa semana, em agosto de 2019. Betânia? Bom, eu queria reforçar o que você falou, quer dizer, essa semana é uma semana muito especial, é uma semana de luta, é uma semana que mostra a força e a capacidade do movimento de mulheres feministas no Brasil. As articulações, elas não são feitas só para esse momento, eu acho também que além dos vários sentidos e significados dessa semana, de tudo que está acontecendo em Brasília, mostra também a capacidade do movimento de mulheres de vir numa crescente articulação, uma capacidade de diálogo e de construir estratégias coletivas que mostrem realmente a força e a capacidade de luta e de resistência desse movimento. Eu queria frisar que essas mobilizações e essas articulações, essa força do movimento que está sendo mostrada essa semana, ela tem muitos sentidos, ela tem uma afirmação de sujeitos políticos, eu acho que uma afirmação das mulheres indígenas como um coletivo político, como uma força política das mulheres camponesas e rurais. O lançamento da Frente Antirracista também mostra a força do movimento feminista de mulheres negras, a plenária pela legalização e contra a criminalização, pela legalização do aborto e contra a criminalização das mulheres, quer dizer, é uma conjunção de questões que também é uma forma de afirmação de sujeitos políticos, é uma forma de protesto contra a retirada de direitos, contra toda essa forma de repressão contra a democracia política, desde o golpe, quer dizer, o que nós estamos vivendo é um desdobramento do golpe de 2016 contra a presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff. Então, as mulheres estão mostrando seu protesto, as mulheres organizadas estão mostrando sua resistência, sua pluralidade.
e estão mostrando também que a luta continua, que nós vamos avançar não só na recuperação dos direitos perdidos, mas também avançando para além do que já foi conquistado. Então é isso, estamos na luta por democracia em nosso país, estamos na luta por democracia na América Latina, estamos na luta por direitos e estamos na luta por um direito absolutamente fundamental para nós, que é a nossa luta para a nossa afirmação nessa pluralidade, indígenas, camponesas, mulheres negras, mulheres de todas as origens, trabalhadoras, né? Eu acho que queria frisar aí as dimensões dessa relação do movimento feminista, do movimento de mulheres que está lutando nessa dimensão racial, de luta contra o racismo, de luta antipatriarcal e de luta contra a exploração capitalista que recai sobre as mulheres. É isso, estamos em luta. Estamos em luta. Dolores, acho que não é à toa, né, essa demonstração de força, inclusive com essa pluralidade que Bethânia fala. Desde 2016, as grandes manifestações à esquerda que o Brasil tem observado, e principalmente também com relação às eleições do ano passado, 2018, foram manifestações puxadas por mulheres, né? A gente teve o Ele Não, os dois, né? As duas grandes manifestações que lotaram as ruas. Era significativa a diferença do quanto de gente que se colocou nas ruas quando os movimentos foram colocados pelas mulheres. Você que faz parte também do Fórum de Mulheres de Pernambuco, que também constrói a AMB, que é a Associação de Mulheres Brasileiras, Articulação de Mulheres Brasileiras. Como é que foi construída? Foi intencional essa convergência? Como é que se construiu o diálogo entre os diversos movimentos, né? As mulheres indígenas tiveram um marco importante, foi a primeira grande articulação nacional, mas como as mulheres que já estavam historicamente articuladas dialogaram para construir essa semana? Essa semana foi intencional? O que é que também se espera de resultado da semana seguinte, né? O que é que se espera da luta, da agenda também feminista? Como Bethânia colocava, essa articulação, ela não começou agora, não foi apenas essa semana, né? É uma articulação que vem, a articulação da Marcha das Margaridas, essa é a sexta edição da Marcha das Margaridas, então um trabalho contínuo, né, de articulação, no marco da CONTAG, como a organização, a confederação que puxa a Marcha das Margaridas, mas também com o apoio de mais de 16 organizações e movimentos, né, que contribuem para a realização da Marcha das Margaridas. Desde o acampamento Terra Livre já havia sinalizações da mobilização das mulheres indígenas, né? E essa confluência, de fato, que era desejável, ou desejávamos que tivéssemos sido todas juntas no mesmo momento, mas entendemos absolutamente que politicamente se fazia necessário uma presença das indígenas em seu movimento próprio, que é um movimento que está crescendo nessa representação política, nessa participação nas ruas com muita força, né? Em intervenções dentro da própria Câmara, né? Em intervenções a partir de uma reivindicação das particularidades dos diversos povos indígenas, né, falando na sua própria língua para parlamentares. Então, acho que é uma reafirmação muito forte das mulheres indígenas, muito rica, né, que está potenciando, de fato, esse movimento. Houve, de parte do movimento da Marcha das Margaridas e de outros movimentos, um acompanhamento na passeata das mulheres indígenas, proporcional, obviamente, porque não se podia apagar um fato tão relevante quanto esse, mas houve acompanhamento de várias companheiras da Articulação de Mulheres Brasileiras, né, na cobertura de todo o evento. No que diz respeito à Marcha das Margaridas, essa é uma construção de longo prazo, né, ao longo do Brasil, ao longo de todos os estados, né, se foi fazendo um resgate histórico das Marchas das Margaridas, né, do projeto político que essas marchas têm acumulado, né, o acúmulo político das Marchas das Margaridas, todo o processo de autocuidado da preparação para a participação das Marchas das Margaridas das mulheres. Eu tive a oportunidade de estar em Limoeiro, em um encontro de mais de 60 mulheres do Estado, onde se faz um resgate, né, histórico da marcha, da importância da marcha, das pautas, a construção da plataforma
né, da Marcha das Margaridas, uma construção coletiva, que até o momento eram reivindicações, porque havia possibilidades de termos um diálogo com os governos que antecederam esse governo atual. Mas nesse momento se fazia necessário, né, pela avalanche, né, do desmonte de políticas públicas, né, pelo desrespeito em termos gerais, pela violência, né, e a forma como nos vem atacando desde o próprio poder executivo e também do legislativo, de boa parte do legislativo, também se fazia necessário começar a desenhar um novo projeto de país, um projeto de país que ficasse amplo e claro para os diversos segmentos da sociedade. Qual é a sociedade que nós queremos, né? Então essa plataforma reúne 10 pontos relevantes, né, fundamentais, né, que dizem respeito à vida das mulheres, mas não somente à vida das mulheres. E como disse Betânia, eu acho que você também colocou, eu acho que desde 2016 a gente vem fortalecendo enormemente o movimento feminista. Cada manifestação na rua tem tido uma expressividade enorme de parte de nós mulheres, né? E a tendência é fortalecer todo esse espectro, e eu acho que vai além fronteiras, né? Porque a Marcha das Margaridas é uma expressão, é uma mobilização expressiva a nível da região, né? E de fato contou, como tem contado todas as edições delas, com participação de representações de mulheres camponesas, mulheres indígenas de outros países de Latinoamérica, e de mais de 20 países estiveram representados nessa marcha. Então, também para nós, integrantes, a Articulação de Mulheres Brasileiras também faz parte da Articulação Feminista Marcosul, que é uma articulação regional. Então, para nós também é importante essa projeção política, né, desse movimento, porque toda a América Latina, nesse momento, a progressão que tivemos política, né, os ventos não estão sendo favoráveis, né, e se faz necessário também fortalecer o feminismo a nível regional. Então, essa participação de mulheres de outros países, obviamente, é uma contribuição e um fortalecimento do feminismo a nível regional. Super importante. Para acompanhar também essa questão, né, que, como vocês já afirmaram e puderam dar também esse contexto, não começou semana retrasada, né, para chegar até aqui. A gente está no telefone ao vivo com a repórter Helena Dias, ela é da Marco Zero Conteúdo. Helena, você está nos ouvindo? Oi, Débora, tô sim, bom dia. Bom dia. Helena está em Brasília agora, participando também da plenária a favor da legalização do aborto, contra a criminalização das mulheres, mas a Helena saiu de Recife acompanhando, junto com a repórter fotográfica também, Inês Campelo, da Marco Zero, acompanhando o comboio das Margaridas de Pernambuco, que foram aí 2 dias de viagem, mais de 2.000 quilômetros percorridos, até chegar em Brasília, acompanhou fazendo essa cobertura especial também, Helena. E eu queria que você contasse pra gente como é que tá esse clima em Brasília, como é que foi a chegada das Margaridas, essa recepção, e como é que a cidade respondeu, né? Vocês marcharam com mais de 100.000 mulheres e tem um sentido também para os poderes instituídos, né? Apesar das Margaridas não terem tido um diálogo oficial com o governo federal, mas como é que tá esse clima aí? O que é que você pode nos contar? Débora, eu diria que o clima tá bem tenso, assim, sabe? A gente aqui vivenciando com as mulheres, né, todo esse processo, eu ainda não tô podendo parar para fazer uma reflexão um pouco mais profunda, assim, mas sobre a recepção, por exemplo, semanas antes da marcha, eu diria até que um mês, mais ou menos, quando a gente começou o diálogo, né, assim, com a FETAP, com tudo, com todas as organizações, tinha um temor muito grande, né, de que, enfim, houvesse muita força policial, né, que, de fato, houvesse alguma repressão à mobilização, mas foi tudo muito tranquilo em relação a isso. A marcha percorreu, né, o percurso do Parque da Cidade até a Esplanada dos Ministérios, de maneira bem tranquila e tal. Em relação à questão da segurança, de fato, a gente se surpreendeu, né, diante de todo esse contexto mesmo que a gente tem vivido junto com, né, o governo federal e tal.
E como é que eu posso dizer o clima, né? O clima é justamente tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente mesmo, dessa agenda feminista, né, enorme, que nem falaram aí na entrevista anterior, né, que, como é que eu posso dizer, é um momento de projeção muito grande, né, dos movimentos de mulheres na América Latina. É uma agenda intensa mesmo. A gente chegou em Brasília de manhã, né, e como é que eu posso dizer, a sensação era que a cidade estava tomada de todas essas pautas, né, que são das mulheres, mas também são da sociedade como um todo, né. A plataforma entregue pelas Margaridas, ela demonstra muito essa questão, porque ela traz não só questões ligadas à zona rural e às mulheres, elas trazem, na verdade, no documento, uma questão de transformação social mesmo, sabe? E enfim, que incluem diversos setores da sociedade. Uhum. Com relação a construção das propostas, né, também, a gente estava discutindo aqui que essa articulação, ela é permanente, ela não começou há pouco tempo, né, as Margaridas estão mobilizadas por diversos, há meses, né, para poder chegar nesse momento de culminância, mas o que é que ficou também que você acompanhou durante a viagem, mas o que é que se espera no retorno agora para casa, né, para os territórios Margaridas que vão voltar para essa construção? Ficou estabelecida uma agenda? Qual é a responsabilidade que as mulheres também, após a marcha, estão assumindo para esse próximo momento? Débora, diria que assim, elas continuam tocando, né, a luta, porque feito a gente conversou anteriormente, durante a viagem toda, a gente conversou com diversas mulheres, e o que elas falam muito é que a construção da Marcha das Margaridas, ela não inicia, como é que eu posso dizer, um ano antes, ela inicia justamente quando a marcha anterior acabou, sabe, assim, provavelmente a CONTAG, né, todos os sindicatos rurais continuam no mesmo processo de formação e organização. Então, eu diria que é uma continuidade da marcha, sabe? Essa plataforma, ela chega, né, como forma de diálogo para a sociedade. Eu acho que é para estabelecer aí, né, essa ponte, porque, queira ou não queira, ainda há uma dificuldade muito grande das pessoas, como é que eu posso dizer, entenderem que a pauta desses movimentos rurais diz respeito à cidade, né, a todo mundo. Mas eu diria que agora, assim, pelo que eu escutei delas durante todo o processo, antes da viagem, né, antes da gente embarcar, né, rumo a Brasília, é uma questão mesmo de tocar as pautas e reivindicar o que elas propuseram, né, nessa plataforma. A Marcha das Margaridas é um resultado de uma formação política muito intensa, né, dentro dos sindicatos rurais, com as mulheres, assim, de maneira feita de maneira muito forte, sabe? Então, eu diria que elas apresentaram, certo, o que elas estão propondo para os 10 eixos, né? E agora elas dão continuidade mesmo no sentido de reivindicar, sabe? E no sentido de estabelecer esse diálogo, de que a pauta é de todo mundo. Helena, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar também dessa experiência muito especial, né, de acompanhar também as Margaridas e sentir essa energia. E um bom trabalho aí em Brasília. E continua cobrindo e vai estar na Marco Zero Conteúdo depois as matérias relacionadas a essas manifestações e organizações das mulheres. Ok, Débora, obrigada. E pois né, o Diário de Bordo tá lá no site da Marco Zero, que a gente fez, ficou bem bacana. E a matéria de ontem também, que traz os eixos, né, os 10 eixos da plataforma e algumas proposições. Enfim. Tchau. Obrigada, bom dia. A gente acabou de ouvir a repórter Helena Dias, ela é da Marco Zero Conteúdo, ela saiu de Recife acompanhando as Margaridas, continua em Brasília acompanhando também a plenária pela legalização do aborto contra a criminalização das mulheres, que a gente vai falar mais, porque a gente também teve a participação de Mazé Moraes, ela é coordenadora nacional, né, articuladora nacional das Marchas das Margaridas, e ela fez também uma avaliação do impacto, né, já do resultado político que a coordenação da marcha
teve sobre essa marcha que foi histórica, né? Foi a primeira marcha, digamos, num governo que está contra as mulheres, né? Vamos ouvir. Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG e coordenadora geral da Marcha das Margaridas. Então, a nossa avaliação da Marcha das Margaridas, a gente avalia de forma muito positiva. Foi um momento de resistência e de muita luta das mulheres. A gente não tem dúvida que as mulheres vão voltar para os seus municípios, que voltaram, né, para os seus municípios, para os seus estados, muito mais fortalecidas para continuar na luta. E já voltando, dizendo que vão começando já a se organizar para daqui a 4 anos vir aqui em Brasília de novo. Então, foi um momento rico de fortalecimento e de luta. Então, a nossa avaliação é que foi a maior marcha da América Latina, a maior marcha que nós, mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas, fizemos. E o mais importante, com várias organizações parceiras, movimento que se somaram nesse momento tão desafiador para nós, acreditando na nossa luta e que é possível mudar. Então, somente nessa unidade, nessa força, nessa resistência é que a gente vai continuar avançando. Então, a nossa avaliação é de forma muito positiva para a nossa marcha. A gente acabou de ouvir Mazé Moraes, ela é coordenadora nacional da Marcha das Margaridas, né, fazendo uma avaliação muito positiva, né, afirmando, inclusive, que pode ter sido a maior marcha feminista na América Latina. Betânia falava logo antes de a gente chamar a Mazé também, desse contexto, né? Desse contexto desfavorável politicamente dos poderes eleitos, né? Que a gente está vendo aí, representado pelo governo federal com o Bolsonaro, que não está comprometido com a garantia de direitos para as mulheres negras, para as mulheres e para os povos indígenas também. Como é que o movimento feminista, que não está organizado e não está se encontrando apenas agora, mas como é que vocês estão avaliando a possibilidade, né, do diálogo ou da pressão institucional para lutar também pelos espaços dentro do Estado, né? Dentro do governo, são os conselhos, são as políticas públicas. Como é que vocês têm enxergado essa possibilidade de dialogar? Como é que esse diálogo pode ser feito com o governo federal ou com os governos também nos estados em que houve eleição, né, de governadores ligados à plataforma do Bolsonaro? É possível ter um diálogo ou vocês estão voltando forças para uma outra estratégia? Olha, eu acho que o tempo é de organização, de resistência e de luta, né? Eu acho que para as margaridas, para as indígenas e para nós, quer dizer, eu acho que e parte dessa organização é inclusive a formação política, o fortalecimento dos movimentos. Esse governo não é que ele seja contra, quer dizer, ele está desestruturando os direitos. Está desestruturando os direitos das mulheres, da classe trabalhadora, da população brasileira. Esse é o objetivo do governo. Além do mais, é um governo que, do ponto de vista simbólico também, é um governo que tem autorizado e incentivado a violência contra as mulheres negras, contra as mulheres indígenas, contra as mulheres camponesas, contra a população LGBTI. Então, não só a supressão de direitos, a desestruturação de direitos, mais uma coisa contra a própria subjetividade cidadã, contra o sentido que as pessoas estavam afirmando como portadores e portadoras de direitos. Então, é um governo, inclusive, que afirma abertamente o seu confronto e a sua animosidade contra qualquer forma de organização por direitos, por justiça social, por cidadania no campo e na cidade. Então, eu queria só marcar algumas coisas relevantes e dizer que, bom, uma coisa são os governos estaduais, onde existem governos progressistas, democráticos, quer dizer, o lançamento da Frente Feminista Antirracista no Congresso também é um espaço do diálogo a nível do Estado, né? Porque o Estado, a gente tem o parlamento, ainda a justiça. Temos resistência no legislativo. Exatamente, também. temos ainda contamos ainda com grupos ligados aos processos de resistência da esquerda. Então, eu queria salientar que é uma frente feminista antirracista, né? Isso é fundamental para a questão contra o racismo no geral e contra o racismo contra as mulheres negras no Brasil.
E eu queria também salientar mais 3 aspectos, que uma coisa já foi dita, mas eu quero reforçar, é que a Marcha das Margaridas, ela se constrói como uma espécie de um longo tecido que vai se um tecido que vai se tecendo, né, através do diálogo, da formação e da revolta também, quer dizer, do protesto. Eu queria também salientar a questão das indígenas, que é território, corpo e espírito, e dizer que os territórios estão sendo invadidos, os territórios dos povos originários desse país, e os corpos das mulheres, né, estão sendo também violentados nesses processos, assim como os territórios das mulheres rurais e camponesas. Então, eu acho que isso é muito importante, essa relação entre território, corpo e direitos, que está tanto na marcha, com muita ênfase na marcha das mulheres indígenas e com muita ênfase na questão dos direitos relacionados a isso também na Marcha das Margaridas, e dizer que isso sempre foram questões absolutamente estratégicas para o movimento feminista, né? Inclusive que foi o movimento que trouxe para a cena pública a relação entre corpo e sujeito político, né? Deu um corpo ao sujeito político, não um sujeito político abstrato, né? Como era filosoficamente prevalecia, mas um sujeito político que está corporificado, né? As mulheres como sujeito político e na sua pluralidade. Então, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres camponesas, as mulheres trabalhadoras, no geral, têm essa forte marca dessa resistência do território, do corpo e dos direitos. E para terminar, eu queria também enfatizar a presença internacional nessas marchas e a importância delas regionalmente na América Latina, e como as articulações feministas nacionais e latino-americanas vão se confluindo nesse processo. São 100 mil mulheres em Brasília, as camponesas, num momento tão adverso. E 3 mil mulheres indígenas no momento em que o governo está em forte repressão contra os territórios, contra os territórios indígenas. Então, essa presença ali também já mostra uma capacidade de resistir e de construir movimento em tempos adversos. Né? E sobre a questão dos diálogos, essa não é uma questão, vamos dizer, que está na pauta, pelo menos do meu ponto de vista, porque o diálogo é algo que só pode existir num processo de reconhecimento dos sujeitos, que o governo reconheça os sujeitos, o outro sujeito, né? As outras sujeitas, a legitimidade, numa garantia de segurança. Então, tem muitas condições e, sinceramente, esse governo federal não tem apresentado nenhuma dessas dimensões que possam assegurar as possibilidades de diálogo. Por isso que eu quero reforçar: o tempo é de organização, resistência e luta. E é isso que as mulheres têm mostrado. Enfim, acho que fica essa questão da segurança que você falou muito importante, né? E pode parecer contraditório para algumas pessoas. Eu sei que existe um debate, uma preocupação com a própria segurança. O momento é de organização, mas, ao mesmo tempo, essa semana demonstrou também que é um momento de se colocar, né? De mostrar. A gente tem imagens muito fortes, afirmações, discursos muito potentes das mulheres indígenas, das camponesas, mostrando essa articulação. Como é que vocês têm avaliado também essa questão da visibilidade, né? O movimento feminista quer agora ficar cada vez mais visível, a visibilidade também da segurança para as mulheres, e aí para as mulheres que estão, não as que estão talvez no Congresso, que têm uma certa estrutura, apesar de serem visibilizadas também, né? A gente teve casos de parlamentares políticas que foram assassinadas, né? Marielle Franco. Exatamente. Mas a visibilidade do movimento da segurança, quais são as estratégias de segurança que vocês têm pensado também para os próximos anos, né? Eu queria colocar, antes dessa pergunta, uma questão que falávamos nas prévias com Betânia, de quase 30 anos que Margarida Alves foi assassinada, né? E, apesar disso, não ha sido possível que nos silenciem. Eu acho que essa expressão massiva das mulheres nas ruas, mas também é uma voz que não se cala, né? Que também não se calou
diante do assassinato de Marielle Franco. Tanto que no pleito eleitoral surgiram muitas parlamentares, né, no nível municipal e no nível estadual, aliás, e seguramente agora no próximo pleito eleitoral surgirão muitas candidatas no nível municipal, de que essa energia negativa que vem sobre nós, sobre nossos corpos, né, tentando nos negar qualquer forma de expressão e participação, ao contrário, ela se potencia, né? Se potencia e se multiplica nas ruas, né? Nos diversos atos públicos que tem havido desde 2006, desde o impeachment da presidente Dilma. A gente vem pensando nessa perspectiva de fortalecimento novamente, né? E da reconstrução desse tecido social e dos movimentos sociais, pensando também nessa dimensão da segurança, né? Em algum momento houve, eu diria, uma sorte de pânico ou medo um pouco coletivo a partir de todo o fenômeno da mentira a partir das redes sociais, do fake news e demais, né? E entramos todos meio que em pânico, porque hoje o grande instrumento de comunicação é o celular e é o WhatsApp. Tem-se feito muitas coisas a partir da segurança digital, por exemplo, da comunicação, que é importante preservar, né, algumas máximas, né, de qualquer processo organizativo de um movimento. E ao mesmo tempo também, porque a insegurança, ela não necessariamente estamos vivendo, vai parecer uma ambiguidade o que digo, né? Há uma insegurança também que paira a partir das mensagens, né? Da obscenidade, da violência, da crueldade, né? Das mensagens que estão sendo proferidas desde o executivo particularmente. Cria-se um ambiente o ambiente de insegurança, ele não só se materializa na rua, que também estamos vivendo e muito essa violência, nas diversos lugares onde a gente transita. Mas também esse medo, né? E esse medo se materializa nesse corpo, né? Então essa violência também a gente a vive, né? E em um momento, em um cenário tão adverso, tão violento, tão agressivo, né? Onde nós sabemos o compromisso que temos socialmente para poder reverter uma situação, então a gente também agrega a todo esse processo de dupla jornada, de militância, uma atenção constante de nossa participação política nos diversos espaços. Então, trabalhar na interna, questões da segurança, as Margaridas trabalharam, houve lá mesmo, no mesmo evento das Margaridas, um lugar especial de autocuidado, tem-se resgatado muito técnicas de autocuidados e terapias integrativas e demais, que se faziam muito nos anos 90, nos anos 80. Novamente a gente resgata elas, né, e incorpora outras, justamente para poder multiplicar essa proteção e dar uma retaguarda também nesse sentido. Bem, porque tem, junto com esse cenário, junto com as perdas enormes de direitos, mas também de direito ao emprego, de salário, de precarização do emprego, de adoecimento, né? Tem havido um crescimento grande de adoecimento das companheiras que estamos na militância. Então é fundamental outra vez voltar a esses processos de cuidado, de autocuidado e de segurança em termos amplos, né? Dolores, concordo com você, e a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. E já volta com o debate Por que as mulheres ocuparam Brasília nessa semana, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural.
O Teatro Barreto Júnior, localizado no bairro do Pina, recebe nesta sexta, a partir das 8 da noite, o espetáculo As Bruxas de Salem. A peça retrata as injustiças praticadas pelos puritanos da Vila Americana de Salem no ano de 1962. Ingressos à venda na hora e local do evento ou através da plataforma Simpla. Nesta sexta tem show de Madimbu, Aninha Martins e Dunas do Barato no Bailito. A psicodelia, a música visceral e o rock do Udi Grude agitam o bairro da Madalena a partir das 9 da noite. Ingressos antecipados à venda na plataforma Simpla e na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos por que as mulheres ocuparam Brasília e para debater, explicar isso com a gente, estão aqui participando Dolores Amaya, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Betânia Ávila, do Instituto Feminista para a Democracia SOS Corpo. Bom, a gente estava discutindo sobre as diversas manifestações que estão acontecendo em Brasília durante essa semana. E hoje, agora pela manhã, teve início ontem à noite, né? Está acontecendo a plenária do movimento pela legalização do aborto e contra a criminalização das mulheres. A gente está com a participação ao vivo agora da Lúcia Xavier, que é da Organização Crioula do Rio de Janeiro, e faz parte também do grupo que organiza a Frente Nacional pela Legalização do Aborto e contra a criminalização das mulheres. Olá, Lúcia, você está nos ouvindo? Sim, estou sim. Boa tarde, bom dia. É um prazer conversar com vocês. Obrigada pela sua participação. Você está aí direto da plenária. Queria que você pudesse contar para a gente, para os ouvintes também, quais são as principais pautas que estão sendo colocadas pelo movimento e o que é que vocês estão esperando de articulação, né, nessa pauta que é tão delicada, inclusive nos últimos anos, da legalização do aborto, mas quais são as principais pautas e estratégias que o movimento planeja sair de Brasília para colocar nas ruas e colocar na sociedade esse debate? Sim, eu acho que a principal pauta que temos hoje é o enfrentamento à criminalização das mulheres, não só pelo aborto, mas em todas as dimensões da violação dos seus direitos, né? No caso do aborto, essa criminalização pode também levar à morte dessas mulheres. Então, nossa ação em termos da defesa dos direitos das mulheres, de um Estado laico, de um Estado que garanta a vida das mulheres, é a nossa principal exigência hoje, né? Também temos uma exigência urgentíssima, que é a garantia dos serviços de abortamento legal. Então,
nessa perspectiva, né, a manutenção dos serviços públicos relacionados ao aborto legal, ao seu funcionamento, ao tratamento humanizado e os resultados que essas mulheres necessitam, é um ponto também urgente. Outro ponto urgente tem a ver com as diversas mulheres e que elas têm sofrido quando estão em situação de vulnerabilidade. As mulheres encarceradas, as mulheres em situação de rua, onde ou o seu direito à maternidade é rompido ou quando abortam são criminalizadas, né? Então esse grupo está muito vulnerável a uma ação do Estado que retira seus direitos e as obrigam a medidas que não foram elas que tomaram a decisão. Nós também estamos organizados para mobilizar a sociedade no 28 de setembro, com debates, discussões, encontros que permitam trabalhar as dimensões da autonomia das mulheres, da garantia do direito ao seu corpo, do direito de tomar a decisão sobre as suas vidas e, sobretudo, a implicação de sociedade, de Estado, dos homens, das famílias, em relação às dinâmicas tanto da maternidade quanto do não desejo maternidade, né? Então, o 28 de setembro será um dia de luta pela autonomia das mulheres e, sobretudo, pela garantia dos seus direitos. Muito obrigada, Lúcia, por nos apresentar também esse panorama das lutas e das pautas. Então, só para reforçar, o dia 28 de setembro também é outra data de manifestações, né, de mobilizações nacionais do movimento pela legalização do aborto e contra a criminalização das mulheres. Isso. E as mulheres aqui reunidas, elas também levam em conta que o ataque aos direitos das mulheres é o ataque também à democracia brasileira. Então, por isso, elas se levantam para reagir a qualquer forma de ação política que visem tanto criminalizar, levar à morte as mulheres, como mudar as condições de realização das suas vidas, da vida da sociedade, né? Como tem sido o ataque frontal aos processos democráticos do Brasil. Muito obrigada, Lúcia, pela sua participação. A gente vai continuar aqui debatendo essas questões com as companheiras que estão aqui presentes e uma ótima plenária para vocês. Obrigada eu. Obrigada. Bom, a gente acabou de conversar com Lúcia Xavier, ela é do Movimento Mulheres Negras, é da Organização Crioula do Rio de Janeiro e compõe também a Frente Nacional pela Legalização do Aborto contra a Criminalização das Mulheres. E ela apresentou para a gente diversas questões que já vêm sendo historicamente faladas, né, pelo movimento de mulheres, especificamente com relação à questão da vulnerabilidade das mulheres negras que sofrem aborto, do atendimento também à questão do aborto legal. A gente teve uma participação do ouvinte, do Adriano Bezerra. Ele disse assim: esses movimentos das mulheres deviam agir também naqueles médicos que são acusados de assédio e estupro e não ficar omissas. E eu gostaria que aproveitar, né, que a gente citou, inclusive... Tu pode repetir? Os movimentos das mulheres deveriam agir também naqueles médicos que são acusados de assédio e estupro, não ficar omissas. Gostaria de perguntar se vocês também gostariam de responder. Eu acredito que o movimento de mulheres não está omisso, inclusive, quando está se falando da garantia do direito do acesso à saúde, da defesa do SUS também, da qualificação do SUS, já é uma própria resposta às violências, às diversas violências que as mulheres sofrem. Mas eu queria perguntar a vocês o que é que está sendo pensado para o 28 de setembro, né, essa data que também marca, aqui em Pernambuco, o que é que está sendo articulado de atividades, de diálogo com a sociedade, com relação à pauta da legalização do aborto contra a criminalização das mulheres. Olha, essa pauta, que também é uma pauta histórica do movimento feminista, é uma pauta que sempre se pautou, por uma forma de falar para a sociedade, né? De dialogar com a sociedade e de defender, não só defender a legalização do aborto, mas, como Lúcia também falou, quer dizer, mostrar também todas as consequências
para a vida das mulheres, para a saúde das mulheres, para o corpo das mulheres, da ilegalidade dessa prática, né? Quer dizer, é de fato um princípio absolutamente fundamentalista patriarcal, né? E hoje em dia muito agudizado pelo ascenso das forças ultraconservadoras, mas essa é uma luta que nós estamos travando há muito tempo, e uma luta com algumas vitórias, porque há uma tentativa permanente de tirar a garantia dos a garantia dos casos de aborto legal, de tornar um princípio constitucional o impedimento disso. Então é uma luta de muito tempo, é uma luta que exige mobilização. Para 28 de setembro são campanhas e diálogos e palestras pela internet, ações de rua, atividades dentro do próprio movimento e convocando para além dele. Eu acho que Dolores, inclusive, também pode falar um pouco disso, das movimentações que estão no Fórum, na Articulação de Mulheres Brasileiras. E outra coisa muito importante, a Frente pela Legalização do Aborto e o que se constrói para o 28 e para a luta pela legalização do aborto é um campo muito grande e muito bem tecido de articulações, tá certo? Então, são várias articulações feministas, articulações de mulheres que estão nessa luta. Eu queria, tomando essa questão da legalização do aborto, que é uma pauta tão fundamental para o movimento feminista, eu queria também frisar uma coisa, o lançamento que houve no dia do lançamento da Marcha das Margaridas, um dos momentos desse dia, dessa abertura, foi o lançamento de um encontro feminista nacional para 2019. Eu acho que isso, inclusive, indica isso que nós estamos falando aqui, né? A capacidade de se manter organizado, articuladas, em luta. Né? E então, a presença forte das mulheres no debate público mesmo, né? É isso que a gente está vendo nos diversos campos que estão todos conectados. Só uma coisa, que eu acho que programas como esse que a gente está, inclusive, mostra a nossa capacidade, junto com companheiras, feito vocês e outros, de ir abrindo os espaços tão importantes que são os espaços da comunicação de uma maneira mais pública e mais democrática. Exatamente. A gente precisaria de vários programas para debater todas as questões apresentadas, mas a gente vai dia a dia construindo e levando mais informação para as pessoas também que não conseguiram acessar, mas que agora estão tendo essa oportunidade de ouvir. Dolores, queria te perguntar o que é que está sendo pensado, o que é que está sendo construído para o 28 de setembro aqui em Pernambuco, e talvez outras agendas também colocadas, né? Queria... Como o Betânia já falou, também tem o Encontro Nacional, a agenda, algo que não falta, mas em Pernambuco especificamente. Eu não estou a par da pauta porque em geral o movimento feminista trabalha a partir de grupos ou coletivos temáticos, né? Então, por mais que nos multipliquemos, não podemos estar em todas, mas imagino que deve estar previsto, como o ano passado também, um festival pela vida das mulheres, com diversos eventos públicos em diversos lugares, né? Instancias formativas, seminários, e seguramente dessa plenária nacional vão sair lineamentos das novas estratégias para serem desenvolvidas ao longo do país. Então, seguramente vem novidades. Eu não estou acompanhando, de fato, o debate lá de ontem e de hoje, mas seguramente ele já vai apontar algumas estratégias de como trabalhar, né, o 28 de setembro e para além do 28 de setembro nos próximos anos, porque como é um debate central e é uma pauta central do movimento feminista, e de fato, como colocava também Betânia, é uma pauta que está permanentemente no parlamento, uma ameaça constante, né? Ela paira permanentemente, e em geral não há apenas uma pauta sobre sobre o aborto. Permanentemente há diversas pautas, então é um trabalho constante de desconstrução e de diálogos na interna com aliados do campo da esquerda, que é com quem nos sentimos ainda em condições de podermos dialogar, e vendo diferentes estratégias de como enfrentar essa situação. E seguramente é uma pauta que vai entrar
que vai entrar logo mais, né? No dia a dia da nossa agenda, no dia a dia, né? Dificilmente eles vão obviá-la, né? Claro, esquecê-la, né? A gente, com relação, inclusive, a essa coisa da agenda, da articulação, uma resposta também a isso no Congresso Nacional é o lançamento da frente, né, feminista antirracista, que já foi falada por vocês aqui, mas que está acontecendo agora no Congresso Nacional. E a gente conversou com Natália Mori, ela é da Articulação de Mulheres Brasileiras, e ela também está articulando o lançamento dessa frente, né? Esteve nessa articulação com parlamentares, institucionais, e conta também para a gente as nuances, as estratégias que essa frente está tomando. Vamos ouvi-la. Importante também ressaltar que ficamos bastante concernidas e atentas à onda que vem crescendo dos diversos sujeitos políticos que têm feito muitas ações de resistências massivas, e essa frente ela tem essa composição, sabe? Mulheres jovens, mulheres negras com deficiência, indígenas, trabalhadoras do campo e da cidade, trabalhadoras domésticas, camponesas, né, as margaridas, enfim. Ela é, em si, uma tentativa de escuta e de atenção de todas essas mulheres, toda a nossa diversidade que somos, né, regional. Enfim, então é um desafio bastante interessante. A gente está muito ansiosa para ver essa frente trabalhando, né, juntas com essas parlamentares que são arautas assim da resistência no Congresso Nacional, né? É uma composição coordenada com 6 parlamentares e 6 organizações de redes, de movimentos, né? Então a gente está com bastante expectativa, né? A gente tem a deputada Thalíria, né? Pessoal Rio de Janeiro compondo a sua coordenação geral, junto com a deputada Érica Cocai, aqui do PTDF, junto com a nossa primeira deputada indígena, né, federal, a Joênia, com Alice Portugal, PCdoB, Lídice da Mata, PSB, e a deputada Teresa Nelma, PSDB, né? E aí o grupo de articulações que compõe essa primeira composição de coordenação, a Articulação de Mulheres Brasileiras, né? Eu vou estar pela MB nesse lugar, junto com a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, com articulações do povo indígenas do Brasil, pela parte das mulheres indígenas, Ana Valéria Paier, Marcha Mundial de Mulheres, Movimento de Mulheres Camponesas e a Rede Nacional Feminista Antiproibicionista, né? Vários outros movimentos compõem a frente, e a gente deve ficar fazendo um revezamento desses processos, reuniões, discussões de pautas, projetos de leis, etc. Somos bastante animadas para trabalhar e ter um processo também de prestação de contas para a sociedade do que essas parlamentares estão dando conta de fazer, como é que pode dialogar melhor com a sociedade brasileira, especialmente com as mulheres, né? A gente acabou de ouvir Natália Mori, ela é da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, contando também como é que está sendo esse processo de construção da frente, que está sendo lançada hoje, a Frente Feminista Antirracista, né, de parlamentares, deputadas do Congresso Nacional, que estão compondo esse grupo, junto com articulações sociais, movimentos de mulheres, digamos, uma linha de frente dentro do parlamento, né, para defender os direitos das mulheres, para garantir outros. Qual que é a importância, assim, e quais são as principais linhas de atuação dessa frente? Quais são os grandes temas que o Congresso Nacional pode intervir e tem que ficar atento? O que é que está chamando mais atenção de vocês com a intenção de criar essa frente? Olha, a primeira coisa que eu queria salientar em relação à frente é a própria importância do ponto de vista simbólico da construção dessa frente, né, de uma reafirmação de uma ação parlamentar das mulheres contra o racismo,
Então, eu acho que isso eu acho que, evidentemente, essa frente vai trabalhar na questão dos direitos, no geral, sobretudo das mulheres negras, né? Porque uma frente antirracista no Brasil significa uma frente contra o preconceito, a exploração, a dominação de uma população branca, capitalista, patriarcal, contra a população negra e, de forma específica, contra as mulheres negras na perspectiva feminista. Então, eu acho que ela tem uma importância, também uma importância nesse momento de afirmação democrática dentro do Congresso, quer dizer, também, como disse a Lúcia, nossa luta também é uma luta por democracia. Então, é um momento de abertura democrática dentro de um Congresso, num momento tão difícil e tão golpeada da democracia brasileira, né? Então, queria afirmar por aí. E queria, por fim, dizer o seguinte: eu acho que a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Indígenas, a plenária da Frente pela Legalização e contra a Criminalização do Aborto, o lançamento da Frente Antirracista e também o lançamento que aconteceu no Fórum das Mulheres Indígenas, que é de uma campanha Nosso Corpo, Nosso Território. Tudo isso mostra, quer dizer, essa confluência dentro do movimento feminista de uma luta antissistêmica, né? Uma luta contra o racismo, uma luta contra o patriarcado, uma luta contra a exploração, a dominação e a apropriação capitalista sobre as mulheres, sobre a sociedade, mas sobre as mulheres também de uma maneira violenta e profunda. E também mostra uma outra coisa que eu acho absolutamente importante, que a nossa luta, né, essa confluência também de questões e de sujeitos políticos, mostra que a nossa luta é uma luta por democracia política e por democracia na vida cotidiana, né? Na verdade, nós lutamos pela democracia como uma forma de organização da vida social. Nós queremos democracia na esfera pública, nós queremos democracia nas ruas, nós queremos democracia na vida cotidiana, nós queremos na cama, nós queremos na casa. Então, é uma luta, inclusive a potência dessa semana e a pluralidade dessa semana mostra exatamente isso, né? Uma luta por uma democracia plural, por uma democracia também na vida cotidiana. Liberdade para as mulheres também, né? Liberdade para as mulheres, uma luta pela emancipação das mulheres. Exatamente. Eu queria já agradecer, a gente precisa ir finalizando o programa, queria agradecer muitíssimo a Dolores pela participação, a Betânia Ávila também. Esse programa muito especial, marcando essa semana, né? Vai ter continuidade, que a gente vai continuar trabalhando essas questões que não se encerram hoje, que vão continuar. E esse programa foi produzido por mim, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais esteve Vitor Aguiar e Carol Torpe, trabalhos técnicos de Marco da Lata. Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.